Então o Alexandre pode mentir o quanto que ele quiser, mas ninguém mais hoje, nem na esquerda, nem em lugar nenhum, pode dizer que Alexandre de Moraes não é um vagabundo, corrupto, propineiro. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E eu digo o seguinte, eu afirmo categoricamente no Paulo Figueiredo Show que este trabalho é forjado, que o escritório Viviane Barros de Moraes está forjando uma atuação. Estelionatários, que além de tudo são estelionatários. E é muito fácil provar que eu estou errado. É muito simples. Alguém, por favor, consiga os documentos de timesheet que qualquer escritório de advocacia entrega, enviados por e-mail com data anterior à publicação da reportagem da Malu Gaspar. É muito simples, eu vou explicar para vocês, para quem não entende em casa. Toda vez que a gente tem um contrato, eu também sou prestador de serviço. Eu estava, inclusive, tratando dessa porcaria aqui agora. Todo mundo que tem um contrato de prestação de serviço, onde você bila, né? Você cobra os clientes por hora. Todo mundo, os advogados que estão acompanhando aqui no chat podem confirmar. Toda vez você gera um timesheet. Isso vale para o setor de tecnologia, mas certamente para o setor de direito. Você gera um timesheet dizendo fulano de tal fez tal reunião, fez tal reunião, fez tal reunião, e é isso, você soma as horas, coloca o preço por hora e você bila, você manda para o cliente a sua fatura mensal com a descrição dos serviços prestados. E aí você manda para o cliente, ó, foram esses os serviços prestados. Eu desafio um e-mail do Barça de Moraes, obviamente validado, onde eles mostrem essa atuação com data anterior. Eu desafio. Eu faço o seguinte, ainda vou além. Eu dou aqui, de novo, faço uma aposta. R$1.000, ou melhor, R$5.000 para uma instituição de caridade, a escolha do Alexandre de Moraes, se algum documento cujos metadados forem anteriores à publicação da Malu Gaspar no Globo, que expôs o contrato da Viviane, comprovarem que algo foi gerado pelo Banco Master anteriormente a essa publicação. O que é metadado? Paulo, o que é metadado? Não sei o que é metadado. É muito simples. Toda vez que você cria um arquivo, ele tem nos seus metadados, ou seja, nos dados incluídos dentro do arquivo, uma certidão de nascimento. Ele diz quem é o autor e quando que ele foi criado. Eu não sei se vocês lembram, né? Por exemplo, olhando os metadados da tese que o Alexandre de Moraes apresentou à USP para se tornar docente, nós vimos que o documento não foi feito pelo Alexandre e sim pelo José Levi, que foi inclusive advogado-geral da União pelo Bolsonaro e depois foi secretário do Alexandre de Moraes. Nós vimos que o estelionatário Alexandre de Moraes também aplicou um golpe para a USP para falsificar a tese que lhe justificaria como jurista, porque não é jurista porra nenhuma, a gente sabe que o Alexandre de Moraes é um semi-analfabeto que não sabe a diferença entre mas e mais. Isso nós já sabemos. Então eu estou dizendo que eu desafio qualquer um a me apresentar os metadados de um documento produzido pelo Barros de Moraes que comprove essa atuação, cujos metadados sejam anteriores à publicação da Malu Gaspar. Valendo! Valendo! Eu sei que é difícil, porque eu posso falar isso, porque se o Alexandre não pode me prender, já está tentando me prender há muito tempo e não consegue, então seria muito fácil eu falar isso. Mas eu estou dizendo, basta sair na imprensa e eu vou fazer uma doação de R$5.000 a uma instituição de caridade da escolha da Viviane Barros de Moraes. É óbvio que o que está acontecendo é que eles estão há meses tentando achar formas de justificar R$129 milhões ou R$80 milhões para prestar esses serviços advocatícios, mas é impossível.
É absolutamente impossível. E se você não acredita nos metadados, nos números, na falta de qualquer prova, vamos mostrar isso em números, espero que de uma forma melhor do que a Malu Gaspar fez. Eu quero comparar, por exemplo, o caso da Viviane com um dos casos mais famosos da história mundial do direito penal. Tá? E aí a gente faz a conta para ver se fecha ou não. Eu peguei aqui o caso do julgamento do O.J. Simpson, que se vocês não lembram, era um jogador de futebol americano aqui, muito famoso, que foi acusado de assassinato e acabou inocentado, né? Um dos julgamentos mais famosos da história jurídica americana. E o O.J. Simpson tinha, na sua defesa, os considerados o time dos sonhos, o Dream Team. Foi chamado de Dream Team, o time dos sonhos dos advogados americanos. O lendário advogado Johnny Cochran, o F. Lee Bailey, o Alan Dershowitz, tá? O Robert Shapiro e até o Robert Kardashian, que é pai das Kardashians, as famosas Kardashians, Kim Kardashian e as Kardashians, como a gente fala no Brasil. Eles eram os advogados do O.J. Simpson. Esses caras aí... eu tinha mandado uma foto com um time de advogados. Aí que tá atrás dele, esse negão é o famoso Johnny Cochran, que é uma lenda do direito americano. E aí eu fui levantar quanto que tinha custado esse Dream Team de honorários advocatícios e fui atualizar, tá? E a conta é que os honorários variam entre 6 e 10 milhões de dólares. Isso num julgamento até o fim, mais midiático da história, com 10 meses de tribunal, discovery, 150 testemunhas, exame de DNA, que era caríssimo na época, e mesmo assim não chega. Estamos falando aí de 10 milhões de reais, seria a fatura máxima, 6 seria algo como 30 milhões de reais, 30 e poucos milhões de reais. E 10 milhões seria algo como 50 e poucos milhões de reais. Não chegou aos pés do valor pago a Viviane Bastos de Moraes, mesmo com toda essa banca espetacular. A gente pode ver também o caso do Johnny Depp com a Amber Heard. Só para deixar claro uma coisa aqui para vocês, tá? E eu sou uma pessoa que infelizmente tem prática nos dois ramos. Advogado aqui nos Estados Unidos é muito mais caro do que no Brasil, mas muito mais caro, tá? E ainda assim, eu tô pegando casos aqui, que é o lugar onde o direito é o mais caro do mundo, e comparando com a realidade do Brasil, e eu já vou chegar na realidade do Brasil. Mas se você pegar, vocês lembram o caso do Johnny Depp com a Amber Heard? Porque essa foto da Amber Heard, tadinha, ela até feinha, eu acho ela linda. Também muito recente, né? Vocês devem lembrar que é um caso de emblemático, de repercussão midiática absurda, milhões de dólares em indenizações sendo discutidos, envolviam um dos atores mais famosos de Hollywood, e mesmo assim custou alguma coisa entre 5 milhões e meio e 7 milhões de dólares ao Johnny Depp. Mais uma vez, nem perto do que o Master se comprometeu a pagar a Viviane. A gente pode pegar o caso do Michael Jackson, né, aquela acusação de abuso que ficou famosa, vocês que têm um pouco mais de idade devem lembrar, né, as pessoas se referiam a esse julgamento como o julgamento do século, né, the trial of the century. As estimativas do que o Michael Jackson, talvez, na minha opinião, o maior artista da história, pagou aos seus advogados, elas giram em torno de 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. Nem com dólar mais de R$5, o tamanho do contrato do Michael Jackson se aproxima ao que o Master pagou a Viviane. E tudo isso pra quê? Para fazer reunião no banco, para fazer alguns pareceres, em um código de ética onde o nome deles nem aparece entre os elaboradores. E aí eu te pergunto, como que essa conta fecha? Não tem como. O Estadão foi atrás de 13 escritórios de advocacia nas áreas do direito penal, tá aí a notícia do Estadão, e compliance, os maiores do Brasil. E a conclusão a qual eles chegaram é de que, juntando tudo que a Viviane diz ter feito e que a gente sabe que não fez, e eu bato aqui que não fez, o valor de mercado aos serviços poderia chegar a 7,8 milhões de reais no total. Eu vou repetir. O Estadão diz que, no máximo, esses contratos podiam custar
7,8 milhões de reais. A Viviane recebeu 80 milhões de reais no Master só nos 22 meses de trabalho. Eu uso o meu caso também. Como eu disse, eu tenho alguma experiência, inclusive, não é segredo aqui para vocês, que o Cacai, o famoso Cacai, eu acho que eu vou falar do Cacai ainda nessa semana, tá aqui numa pauta que vai aparecer, e era o escritório mais caro à época para a parte penal, disparado, e eu posso dizer que eu paguei alguns bons milhões de reais pro Cacai para me defender da perseguição que eu sofri no Rio de Janeiro, mas nada remotamente próximo do que o Viviane recebeu. Então, claro como o dia, o Alexandre de Moraes, por meio da sua esposa, recebeu propina para atuar em defesa e salvar o Banco Master. Não há dúvidas, não há mais dúvidas razoáveis. Por isso que os diálogos do Master falavam que pagar a Viviane era a prioridade máxima para o Vorcaro. Ora, se não fosse para salvar o banco, por que Viviane seria a prioridade? A prioridade do banco era fazer um documento de compliance. 80 milhões de reais. Não, tem que pagar a Viviane, senão ela não vai fazer reunião. Como o banco pode sobreviver sem as reuniões da Vivi? Como o banco pode sobreviver sem os pareceres da Vivi? Então o Alexandre pode mentir o quanto que ele quiser, mas ninguém mais hoje, nem na esquerda, nem em lugar nenhum, pode dizer que Alexandre de Moraes não é um vagabundo, corrupto, propineiro. E você não vai ouvir isso dito assim em lugar nenhum do mundo, mas é a vida como ela é. E eu fiz o seguinte, eu nem acredito em Estadão, eu não acredito em Estadão, eu posso separar os exemplos dos Estados Unidos, você pode dizer, não, mas não tem nada a ver comparar exemplo dos Estados Unidos. Eu fiz o seguinte, eu perguntei às inteligências artificiais, eu perguntei ao Grok, ao ChatGPT e ao Claude o que eles pagariam, quanto que eles pagariam pelos serviços prestados pela Viviane ao Master. E vejam as respostas. O ChatGPT disse que podia pagar entre 10 e 20 milhões de reais. Tá? Entre 10 e 20. Isso jogando os valores para cima. E concluiu que, para um contrato de 129 milhões de reais, palavras do ChatGPT agora, não venham me culpar, isso era extraordinariamente elevado. O Claude, que a gente sabe que é o maior lacrador hoje do momento, diz que o valor justo de mercado para um escritório top de São Paulo, prestando esse serviço, estaria entre também 10 e 20 milhões de reais, com um retainer mensal de 500 mil a 1 milhão por mês. Ou seja, o Claude pagaria, e o ChatGPT pagariam algo entre 70 e 60 milhões de reais a menos. Ou seja, 1/8 do que pagou o Banco Master para a nossa Neymar da advocacia brasileira. E a minha inteligência artificial maravilhosa, predileta, continua sendo o Grok, porque o Grok chutou o pau da barraca. Eu perguntei a ele quanto você pagaria pelo serviço da Viviane de Barros de Moraes, e ele respondeu quanto ele pagaria pelo serviço. Ele respondeu 0, nadinha, de graça, para sempre. Respondeu assim. Ele falou assim, eu não pagaria nada, nadinha, de graça, para sempre, porque eu, diz o Grok, faço isso agora mesmo, em tempo real, sem precisar de 15 advogados, sem trânsito para reunião presidencial de 3 horas, sem subcontratar ninguém e com atualização instantânea de toda a liquidação, legislação do Banco Central, LGPD, CVM e tudo mais. Juro para vocês que o Grok falou que esse serviço da Viviane é uma merda, que não vale nada. Você assina o Grok, acho que custa, sei lá, $10 por mês, sei lá, $20 por mês, e o Grok faz todo o trabalho que o escritório da Viviane diz ter feito. Conseguem fazer de graça. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show.
A gente está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.